criando um brush. Nós vamos primeiramente definir como seria o nosso brush. Eu vou desenhar 3 estrelinhas aqui. E nós vamos abrir o painel Brushes. Aqui ele está nos mostrando os últimos pincéis que foram utilizados. Vou selecionar esses 3 elementos que eu defini como um brush. E aqui no nosso cantinho do painel Brushes, a primeira opção é New Brush. Eu vou clicar e vou escolher Skater Brush. E aqui você tem algumas configurações possíveis. Se você quer o tamanho dele exatamente do tamanho que está aqui, ou maior ou menor, qual vai ser o espaçamento entre as estrelas, se vai haver rotação. Eu vou dar um OK e vocês vão visualizar no nosso painel que ele já criou o nosso elemento como um brush. Vou pegar o nosso pincel, definir o nosso brush com esse pincel que nós acabamos de criar e vou fazer um risco na tela. Então, ele vai se repetindo conforme o tamanho do meu segmento. Uma segunda opção de como criar esse brush seria, eu vou novamente clicar em New Brush e vou escolher ele como uma textura, um pattern. E aí você pode definir se você quer ele em linha, se você quer ele pelo canto ou pelo centro. Eu vou dar um OK. E vocês vão visualizar aqui embaixo, na nossa ferramenta Brushes, que ele já colocou diferente do que ele colocou lá em cima. Então, agora eu vou pegar nossa ferramenta pincel, escolher este que a gente acabou de fazer como uma pattern e vou arrastar. A diferença entre um e outro a gente visualiza desta maneira. Eu vou escolher a primeira opção que nós tivemos e fazer um risco. Se eu escolher a segunda, vai parecer a mesma, apesar dele repetir mais vezes. No entanto, se eu fizer uma linha curva com esta primeira opção, ele vai colocar ou em linha, ou se eu fizer assim, ele vai sobrepor, talvez, dependendo do tamanho. No entanto, se eu pegar a última opção, que é uma textura, um pattern, e fizer uma linha sinuosa, ele vai deformar esse meu objeto. É possível fazer backgrounds, texturas, fundos bem interessantes com o nosso pincel. E não somente com imagens, nós podemos fazer um pincel com texto. Eu vou escrever aqui, vou aumentar um pouquinho a nossa palavra e vou definir isso como um pincel. New Brush, vou deixar como Skater mesmo e vou dar um OK. Ele colocou ali no nosso painel Brushes. Então, se eu pegar o nosso pincel e escolher ele como um brush, eu vou poder repetir várias vezes essa palavra, dependendo de como eu fizer. E se eu defini-lo como um pattern, novamente ali no brush pattern, ele vai dizer que isso é um texto e que ele não vai poder fazer diretamente, ele vai converter esse texto em linhas, né, em objeto. Então, eu vou ter que selecioná-lo, selecionar o type e pedir para que ele crie outlines, isso é, transformar essas letras em objetos vetoriais. Agora, nós vamos conseguir criar uma textura. Vou dar um OK e ele já colocou aqui embaixo para a gente. Então, eu vou selecionar nosso pincel e ele vai criar várias palavras, no caso aqui, como uma textura em volta da nossa linha. O que nós podemos fazer também
é utilizar nossos pincéis em nossas imagens vetoriais, não somente como linhas. Se eu, por um acaso, escolher um retângulo com as bordas arredondadas e pedir para ele usar como pincel, ele vai colocar o pincel que for como borda. Aqui ele já trata diferente, porque ele vai pegar só as linhas, então teria que ser desta maneira. E todas as outros pincéis que você tem aqui, você pode usar como uma borda nos seus objetos vetoriais.